E aí, torcedores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Luca mais uma vez, passando para falar sobre mais uma rodada da Premier League. Então vamos lá. A rodada começou na sexta-feira com o jogo entre Chelsea e Luton Town. Chelsea acabou vencendo o jogo por 3-1. E no sábado teve outros confrontos também, como o Arsenal enfrentando o Fulham, a equipe do Tottenham enfrentando o Bournemouth fora de casa, e a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Nottingham Forest. E no domingo nós tivemos dois confrontos, que foi Liverpool e Newcastle. No caso, o Liverpool jogou fora, né? Enfrentando a equipe do Newcastle, e a equipe do Manchester City também jogou fora, enfrentando a equipe do Sheffield United. Mas começando pelo confronto que foi nessa sexta-feira com o Chelsea, que venceu a equipe do Luton Town por 3-1. A equipe do Chelsea ela conseguiu um bom resultado para dar confiança, né? Porque nas duas primeiras rodadas empatou com o Liverpool e perdeu o segundo jogo, que no caso havia perdido para a equipe do West Ham, e estava precisando de uma vitória, dar um resultado positivo para sua torcida, né? E a primeira vitória também do Mauricio Pochettino na Premier League com o Chelsea. Então é um bom resultado para a equipe do Chelsea já começar a fazer suas projeções para essa edição da Premier League. Por mais que a equipe do Chelsea tenha feito diversas contratações, eu acho que a maior contratação, quer dizer, a maior surpresa de todas na equipe do Chelsea até o momento é o Sterling. Na temporada passada, quando ele foi comprado pelo Chelsea, ele não conseguiu apresentar o futebol que nós conhecemos, né, que ele apresentou na equipe do Manchester City e no Liverpool também, quando ele teve uma passagem. E agora na equipe do Chelsea, com o Mauricio Pochettino, ele está conseguindo mostrar que sim, ele pode ser um dos jogadores diferentes dessa equipe do Chelsea. Então ele jogou super bem, fez 2 gols, deu um passe para o Nicolas Jackson, que é um centroavante que está mostrando sim ser eficiente, tem boas movimentações. A primeira impressão que ele já passou, como eu havia falado no primeiro vídeo que eu fiz, ele passou boas impressões. Então a equipe do Chelsea conseguiu uma vitória importante para dar confiança, para que o time possa alcançar alguns objetivos e já também mostrar uma cara com esse novo Chelsea aí que está sendo montado aos poucos até o fim dessa janela de transferência, porque a gente não sabe, né? O Chelsea é o que mais vem gastando, então pode ser que eles possam nos surpreender ainda com algumas contratações. Mas até o momento a equipe do Chelsea fez as duas últimas contratações, que foi o Lavia e o Caicedo, que inclusive jogou esse jogo contra o Luton Town como titular. Então a equipe do Chelsea conseguiu esse bom resultado e conseguiu a sua primeira vitória, e a primeira vitória foi para muitas pessoas ali dentro do clube, né? Primeira vitória para o Pochettino, primeira vitória para o Caicedo, o Sterling rendendo como deveria, enfim, é um bom resultado para a equipe do Chelsea começar a crescer nessa edição da Premier League. Agora falando sobre os confrontos que tiveram neste sábado, né? A equipe do Arsenal enfrentou em casa a equipe do Fulham. O Arsenal saiu perdendo por 1-0, ainda no primeiro tempo, com um gol de Andreas Pereira, uma falha ali na zaga. O Andreas acabou finalizando, enganando o Ramsdale, que achou que seria de cobertura, e ele acabou colocando a bola no cantinho e foi um chute de fora da área. E aí a equipe do Arsenal teve que sair atrás do placar, teve que correr atrás do prejuízo, mas no segundo tempo conseguiu igualar o placar fazendo o gol de empate, e depois conseguiu virar o jogo com o Nketiah, e depois a equipe do Fulham foi lá e empatou. Ao meu ver, tá? Eu não consegui assistir todos os jogos no fim de semana por conta de trabalho, demanda e tudo mais, mas eu vi os melhores momentos e vi algumas pessoas expondo as opiniões delas, né? A equipe do Arsenal mostrou sim que tem um poder ofensivo agora mais forte do que a temporada passada, um poder de reação, né? Tem um banco também equivalente ao time titular, então mostra que eles têm força assim para conseguir buscar o resultado. Mas no meu ponto de vista, para uma equipe que tem grandes projeções nessa temporada, que sonha com o título da Premier League depois de 22 anos, esse placar de 2-2 contra a equipe do Fulham não poderia ter acontecido. Teria que ter sim
sido uma vitória, com todo respeito ao Fulham, que é uma equipe bem comandada pelo Marco Silva. Desde a temporada passada eles vêm uma crescente bem interessante, com bons jogadores também, mas a equipe do Arsenal não poderia deixar escapar um resultado desse, assim, uma vitória por uma equipe que, querendo ou não, está no meio de tabela, e isso acaba atrapalhando. Mas conseguiu o empate, melhor o empate do que a derrota, e consegue também manter o 100%, né? Na primeira rodada venceu, na segunda que enfrentou o Crystal Palace encontrou dificuldades, mas também venceu, e agora conseguiu o empate. Pelo menos mantém o 100% e não tem nenhuma derrota. Mas, do meu ponto de vista, era um jogo que deveria ter ganhado, porque tá diante da sua torcida e tudo mais. Mas o legal da Premier League é isso, né? Que as equipes que a gente menos aguarda acaba surpreendendo. Então o Fulham tem total direito de ter saído com esse placar, com esse empate, porque fez por merecer também, fez por onde. Por isso que o Arsenal encontrou dificuldades. Agora vamos para outro jogo, que foi a equipe do Manchester United, que acabou vencendo de virada o Nottingham Forest. O jogo foi em casa para a equipe do Manchester United, porém a equipe do United não começou o jogo bem. Mais uma partida que o United não começa a partida bem e acabou sofrendo ali para conseguir essa vitória. Mas enquanto eu estava falando e soltei esse é porque eu estava lembrando de que na temporada passada, quando o Ten Hag foi anunciado, estava começando seu trabalho na frente da equipe do Manchester United, a equipe do United também não começou bem, né? Acabou sofrendo goleado nas 2 primeiras rodadas, e aí todo mundo já estava ligando o sinal de alerta ali sobre o Manchester. Nessa temporada, a equipe jogou contra o Wolves, encontrou dificuldades e conseguiu fazer o gol só aos 30 minutos do segundo tempo. No jogo contra o Tottenham, né, o clássico que aconteceu semana passada, a equipe jogou bem o primeiro tempo, já no segundo tempo diminuiu o poder ofensivo, parecia que os atletas do Manchester estavam cansados. Já nessa partida começou mal, começou apagado, mas conseguiu reverter o placar e conseguiu aplicar 3-2 de virada, que é um bom resultado, que mostra que a equipe está aos poucos entrando no ritmo da Premier League. Só não pode ser tarde, né? Mas conseguiu vencer o jogo por 3-2 com gols de Bruno Fernandes, Casemiro e o outro agora eu não vou me recordar, então se você puder ajudar, eu deixo aí nos comentários quem fez o primeiro gol, que acabou fugindo da minha mente. Mas o interessante é que a equipe do Nottingham conseguiu fazer os 2 gols ainda no primeiro tempo, bem no início. A torcida começou a gritar olé, já estava toda empolgada ali, mas a equipe do Manchester United conseguiu aos poucos ir se organizando, conseguiu ir crescendo na partida e conseguiu sim virar o placar. O Bruno Fernandes, com o decorrer do jogo, foi crescendo na partida, Marcus Rashford também cresceu, tanto que sofreu o pênalti, né, que deu a vitória para a equipe do United. O Danilo fez o pênalti nele, mas estão falando também, como eu falei, não assisti, que o Casemiro começou mal essa partida. O lado físico dele está muito abaixo do que todo mundo sabe que ele pode entregar. Então a equipe do Manchester United como um todo não vem entregando nessa questão física. Então é uma questão assim meio que preocupante, porque teve pré-temporada e a equipe também não está conseguindo entregar fisicamente o que se espera. Mas ainda está no início da temporada, então pode ser algo natural, mas sofrer como vem sofrendo, isso já não é tão interessante. Mas tem coisas para acontecer ainda. Tem o Rasmus, que vai estrear pela equipe do Manchester, que chegou lesionado, mas já está treinando com a equipe. O Mason Mount se machucou, então vai se encaixar as peças ali com o decorrer da temporada. Tem Liga dos Campeões, então os jogadores estão entrando no ritmo ainda, mas eu acredito que a equipe do Manchester United tem uma tendência em crescer ainda na competição. É muito cedo a gente tirar conclusões, acredito eu, ao meu ver, precipitadas sobre o início da temporada, mas o início da temporada também serve para o fim da temporada, porque se você vai mal no início, no fim, se você for parar para entender por que o clube não conseguiu ir tão bem, é por conta disso, porque o início não foi tão bem. E aí tem questões extra-campo que acaba atrapalhando também. A família Glazer teve... os torcedores andam protestando bastante. O vídeo do Fred Caldeira
no Instagram da TNT falando que cerca de 5 mil torcedores da equipe do United ficaram dentro do Old Trafford cantando ao longo de 1 hora, logo após o fim da partida, fazendo protesto com cartazes, porque eles anunciaram temporada passada de que iam sair, de que iam vender o clube, mas fica nessa indefinição de vende ou não vende. Então os protestos continuam e a família Glazer não toma nenhuma decisão sobre. Então são questões a serem resolvidas que pode se refletir dentro de campo, porque fica uma indefinição e acaba tirando o foco do que realmente importa, que é o clube entregar resultados e alcançar os títulos que eles tanto almejam, que não conseguem entregar como eles entregavam no passado tão glorioso que a equipe do Manchester United já teve. Já o outro confronto que teve agora, pulando, né? A equipe do Tottenham venceu mais uma partida, venceu o Bournemouth por 2-0 fora de casa. O Maddison fez seu gol em sua estreia, Son também fez o outro gol. Então a equipe do Tottenham vem numa crescente, o Ange Postecoglou conseguindo implantar o seu sistema de jogo. E o mais interessante, como eu havia falado no vídeo anterior, é o quanto o Maddison está se encaixando nessa equipe do Tottenham, tá conseguindo ser um dos líderes dessa equipe. Ele já é um dos capitães, tá chamando a responsabilidade, dá pra ver que ele tá contente, tá jogando na equipe do Tottenham. Então é bem legal ver essa equipe do Tottenham crescendo, a dupla de volante ali, o Bissouma e o Sarr também jogando bem, tanto que o primeiro gol, o passe é do Sarr pro Maddison. Então a equipe do Tottenham vem numa crescente bem legal e tô empolgado para ver essa equipe do Tottenham, que vem tocando bem a bola. E mito, o segundo gol não foi do Son, foi do Kulusevski. Acabei me equivocando aqui, peço perdão por isso, mas quem fez o segundo gol foi o Kulusevski. Mas a equipe do Tottenham vem numa crescente, tudo bem, enfrentou o Bournemouth, mas o Bournemouth também tá com uma nova gestão aí, tá com um novo técnico que era do Rayo Vallecano, que vem com um novo pensamento sobre o jogo. Então tá bem legal de acompanhar essa equipe do Bournemouth, mas a equipe do Tottenham vem numa crescente e a tendência é que possa melhorar ainda mais, dando tempo pro Postecoglou, contratando novos jogadores e os jogadores também se encaixando, se conhecendo, mais o jeito que um joga com o outro, tem tudo para dar bom ali naquele time ali do Tottenham. Mas como eu falei, eu não assisti todos os jogos, então eu não posso ir mais a fundo sobre. Mas a equipe do Tottenham consegue mais uma vitória e consegue já mostrar ali que já tem um estilo de jogo. E como eu falei anteriormente, estou curioso para acompanhar ainda mais essa equipe do Tottenham. Bom, vamos lá. Já falei de Chelsea, já falei de Arsenal, já falei de United, já falei sobre o Tottenham. Agora faltam duas equipes, na verdade três, né? O primeiro vamos falar sobre o Manchester City. O Manchester City jogou nesse domingo contra a equipe do Sheffield United, venceu o jogo por 2-1. O Haaland fez um dos gols, perdeu um pênalti também. O Rodri acabou fazendo o segundo gol, mas até eu chegar ao segundo gol, vamos ao início da partida. A equipe do Manchester City construiu bastante, mas a equipe do Sheffield United procurou se fechar o máximo possível para explorar dificuldades para a equipe do Manchester City, mas acabou fazendo um pênalti ali acabaram cometendo um pênalti ali no Haaland ainda no primeiro tempo, que ele acabou finalizando na trave, mas a equipe do Manchester United, do City, controlou as ações do jogo, a posse de bola, o que já era natural, né? Mas ficou tentando criar oportunidades, mas acabou encontrando dificuldades, muito mais pela eficiência. Até antes do momento de sair o gol da equipe do City, o Sheffield United estava conseguindo segurar sim a equipe do Manchester City. Mas depois que saiu o primeiro gol com o Haaland, depois de uma jogada individual ali do Grealish, cruzando na cabeça do Haaland, aí ficou um pouco mais complicado, porque a equipe do Sheffield acabou dando mais espaços para a equipe do City, o que é algo natural, né? Porque eles estavam jogando em casa, não queria perder. Se conseguisse um empate, para eles seria um gostinho de vitória. Aí acabaram dando mais espaços. Aí a equipe do Manchester City não foi tão eficiente também nessa partida em questão de gols. Criava chances, mas era pouco efetivo. Tanto que a equipe do Manchester do City, por que eu tô falando do United?
a equipe do City acabou dando uma cochilada ali, perto do fim do segundo tempo, já aos 85 ou 84, sei lá. O Walker lá no campo de defesa do City pegou a bola do atleta do Sheffield United, e aí ele achou que tinha um jogador do City perto dele e tentou dar o passe de calcanhar e acabou jogando no pé do jogador do Sheffield United, do camisa 11. E aí ele acabou dando o passe para trás, e aí o jogador do Sheffield United deu o passe pro jogador que estava entrando na área, que acabou finalizando cruzado, e aí o Sheffield acabou empatando a partida já ali perto do fim do jogo. Mas aí nos acréscimos o Walker conseguiu se redimir, criou uma jogada na linha de fundo, porque o City puxou um contra-ataque, o Grealish cruzou muito forte, o Haaland tentou cabecear, aí na outra ponta o Walker pegou a bola, fez uma jogada, tocou pro Phil Foden, que acabou dominando, a bola escapou e o Foden chegou finalizando super forte, fez o golaço que acabou dando a vitória para a equipe do Manchester City. O gol saiu nos acréscimos, mas a equipe do City conseguiu mais uma vitória e mantém o 100%, né? Se não me falha a memória, eu acho que a equipe do City é a única equipe até o momento que tem 3 vitórias nessa edição até o momento da Premier League. Então é 100% com 3 vitórias ao lado da equipe do Manchester City. O Pep Guardiola não esteve no banco nessa partida, o técnico passou por uma cirurgia às pressas na Espanha, por dores nas costas, e vai ficar fora até a data FIFA e só vai retornar depois que a data FIFA se passar. Mas a equipe do City conseguiu mais uma vitória e é líder aí já da competição. Agora sobre o outro jogo, que foi um jogaço, foi Newcastle e Liverpool. Esse jogo eu assisti com muita atenção, o do City também eu consegui assistir com muita atenção, mas admito que eu estava ansioso para falar sobre essa partida. No início da partida, a equipe do Liverpool acabou já tendo o Van Dijk ali expulso, depois de um toque ali, carrinho, como se achar melhor, que ele fez no Isaac. O árbitro acabou aplicando o cartão vermelho pro Van Dijk, que ao meu ver não era para vermelho, era para um cartão amarelo, mas aí são discussões, porque o Isaac, o Van Dijk era o último marcador, então pode ser considerado que sim, que era considerado para vermelho, mas ao meu ver, na gravidade, assim, na intenção, para mim não foi merecido o cartão vermelho, mas aí eu deixo essa discussão para vocês. Mas aí a equipe do Liverpool acabou perdendo o Van Dijk logo no início da partida, e aí acabou dificultando os planos que o Liverpool tinha para esse jogo. Mas o Newcastle cresceu bastante no jogo, o Gordon jogando super bem, tanto que ele conseguiu abrir o placar para a equipe do Newcastle, que jogou o primeiro tempo de uma forma absurda, jogou da forma que todo mundo se espera que o Newcastle jogue, né? Como eles apresentaram na temporada passada, o quanto eles jogaram bem. Nesse primeiro tempo contra o Liverpool, sendo bem específico, eles jogaram bem, conseguiram apresentar o que a torcida se espera realmente, o que faltou contra a equipe do City na rodada passada, mas nessa rodada, no primeiro tempo, sendo bem específico, eles jogaram super bem, dominando o jogo. E aí pelo lado do Liverpool, o Klopp teve que fazer modificações, né? O Luís Dias acabou sendo sacrificado, porque o Liverpool estava com 1 a menos, aí acabou entrando o Gomes no lugar dele, e aí teve que modificar o estilo de jogo, o Salah tendo que ficar ali como o único atacante, e acabou atrapalhando os planos da equipe do Liverpool nesse jogo. Mas a equipe do Newcastle cresceu muito, finalizando diversas bolas. O Alisson fez uma defesa linda depois de um chute do Almiron, ele acabou salvando em cima da linha. Foi uma paulada que ele acabou espalmando pro alto, depois jogando pro escanteio. O Alisson fez uma partida absurda, mas foi bem complicado o primeiro tempo pro Liverpool. Já no segundo tempo, o Liverpool voltou com uma outra mentalidade, melhorou bastante. O Klopp, com o tempo ali, viu que era possível sim conseguir um empate, tanto que ele acabou mudando o estilo de jogo, colocando o Elliott para jogo, colocou também o o Diogo Jota, colocou o Darwin Núñez também. Então, para quem pensava que o Liverpool ia ficar fechado, não. O Klopp colocou o time para frente,
conseguiu deixar arrumado ali o time, e aí o time acabou conseguindo encontrar espaços, porque a equipe do Newcastle tentando ampliar o placar para dificultar o lado do Liverpool, mas acabou dando espaços para o contra-ataque para a equipe do Liverpool. Mas teve bola na trave do Almiron no segundo tempo também, o Gordon também criando chances bem claras assim para a equipe do Newcastle. Depois entrou Harvey Barnes, entrou também o Carl Wilson, mas a equipe do Liverpool no segundo tempo, o salvador da pátria para a equipe do Liverpool foi o Darwin Núñez, que acabou fazendo 2 gols. Detalhe, Darwin Núñez, que na temporada passada teve um retrospecto em relação a finalizações bem abaixo, mas nesse jogo em específico foram 2 finalizações e 2 pro gol. Eu acho interessante destacar também o fato do Diogo Jota voltar bem, porque na temporada passada ele acabou se machucando, ficou um longo período sem fazer gols também, mas quando ele entrou no segundo tempo, ele mostrou que ele é um jogador diferente e eu acho que ele merece uma atenção especial. O Luiz Dias também vem de um início de temporada bem, o Gakpo ainda não tá muito entrosado aparentemente nessa temporada com os jogadores do Liverpool. Eu acho que o Klopp deveria repensar ali sobre o Diogo Jota jogar como falso 9 e colocar um outro jogador ali no meio, ou para fazer uma função de meio campista ali e deixar o Diogo Jota lá focado como falso 9, porque eu acho que esse deveria ser o ataque titular, Luiz Dias, Salah e Diogo Jota, porque o Diogo Jota ele vem fazendo bons jogos, dando bons passes também, encontrando boas jogadas, construindo jogadas interessantes, e ele está sendo diferencial junto com o Luiz Dias e com o Salah. O Salah que inclusive deu o passe pro Darwin Núñez fazer o segundo gol. Mas foi isso. A equipe do Liverpool com 1 a menos conseguiu uma vitória importantíssima com o rival direto, que é o Newcastle, e consegue também manter o 100%. Empatou o primeiro jogo contra a equipe do Chelsea, o segundo jogo venceu o Bournemouth e agora consegue a vitória diante de um oponente direto por briga no G4, ou até mesmo por título. O Liverpool consegue uma vitória super importante. No último vídeo eu tinha falado da expulsão do McAllister. O Liverpool conseguiu reverter a situação, tanto que ele jogou nessa partida. Ao que parece, o Liverpool também vai tentar reverter a situação do Van Dijk, porque tem muita discussão, como eu falei no início, quando estava falando sobre o Liverpool, tem muita discussão falando sobre a expulsão dele, tanto que na transmissão da ESPN, o comentarista de arbitragem falou que não era para ser expulsão. Então vamos ver se o Liverpool vai conseguir reverter para que tenha o jogador já para a próxima partida, porque lembrando, cartão vermelho direto o jogador fica suspenso por 3 jogos, então vamos ficar atentos a isso. E teve outros destaques também na Premier League. O West Ham vencendo a equipe do Brighton fora de casa por 3 a 1. Enfim, o Aston Villa ganhando também mais uma partida. O Cash fazendo 2 gols no lateral direito. Enfim, o Everton também perdendo mais um jogo. São 3 jogos e 3 derrotas. Muita coisa acontecendo na Premier League, mas a competição já está começando da forma que nós esperávamos, cheio de emoção e cheio de gols e golaços e bons jogos. Mas é isso, agradeço você que acompanhou o vídeo até aqui, tamo junto e fiquem ligados porque semana que vem tem mais vídeo, fechou? É nóis rapaziada, tamo junto!